vier depois. Pessoal, essa primeira fase do projeto SOI, a gente vai fazer algumas aulas gerais sobre determinados temas, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre organizações internacionais. Basicamente, a gente tem três temas para falar com vocês. A gente tem três temas para falar. A gente tem que falar sobre organizações internacionais. Eu sei que alguns de vocês já estudaram, mas a gente dá uma reforçada e também especificando os objetivos do nosso projeto, né? E o que é que visa o nosso projeto. Então a gente dá essa enfocada. A gente também vai falar um pouquinho do sistema ONU de proteção aos direitos humanos, porque a nossa primeira simulação vai ser sobre isso, né? Vai ser sobre o sistema ONU de proteção aos direitos humanos, que a gente deve fazer essa simulação no final não, depois das provas, começo de outubro, né? Então a gente vai fazer essa simulação. Inclusive, eu queria até combinar com vocês logo qual é a data. Deixa eu olhar quem é que está chegando aqui. Está chegando muita gente. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Para quem está chegando agora. Então, pessoal, como eu estava falando aqui, o sentido da gente estudar, a gente vai estudar um pouco. Boa tarde vocês que estão chegando agora. O sentido da gente falar sobre o sistema ONU é que o sistema ONU. Olá, Esaú, Vitória, Maria Madalena, Michele, Mariana, Sérgio, boa tarde a todos e a todas, Natália, boa tarde a todos e a todas. Pessoal, nessas primeiras semanas do projeto, a gente vai fazer uma fase de formação, e aí a gente vai falar de alguns assuntos gerais. Alguns assuntos, alguns de vocês já viram, outros não, e também o foco é um pouquinho diferente das disciplinas que a gente vê, ainda que eventualmente a gente acabe usando algum material que a gente usa nas disciplinas, seja do curso de RI, ou seja, no curso de Direito, né? Principalmente esses dois. Apesar que a gente tem alunos, por exemplo, de História, já que o projeto é aberto para alunos das ciências humanas, né? Então, essa primeira fase, umas 2 ou 3 semanas, é de formação, no qual eu vou explicar, falar com vocês sobre organizações internacionais, falar um pouquinho sobre MUNs, né? Que o nosso negócio é fazer MUNs, e também a gente já vai abrir inscrição para a nossa MUN virtual, que vai ocorrer em outubro, no começo de outubro, depois do período de provas. Que a prova de vocês deve ocorrer entre a última semana de setembro e a primeira de outubro. Tá certo? Então, a gente vai definir qual é a data que a gente vai colocar para as inscrições dos grupos. Os grupos podem ter de 1 a 3 pessoas, não mais do que isso. Pode ser individual, sim, mas eu só recomendo individual para quem tem experiência. Para quem não tem experiência, é bom trabalhar em dupla ou em trio, tá certo? E aí a gente combina uma data e vocês já podem escolher as equipes. Não, Madalena, o ideal é que não seja 4, mas que fosse 2 de 2, entendeu? 1, 2 ou 3. Por quê? Porque fora, nas MUNs, por exemplo, a gente tinha recomendado aquela do Canadá para vocês. Tem outras também, depois eu vou achar mais MUNs online, né? Mas a gente tinha recomendado aquela no Canadá. Nessas MUNs, as equipes variam de 1 a 3 pessoas, sempre, entendeu? De 1 a 3 pessoas. O ideal é não trabalhar só, né? Mas, assim, 4 realmente fica muita gente, porque e 1 também é pouca gente, né? 4 é demais, aí 1, 2, 3 é o número ideal e é o número mais utilizado nas mãos ao redor do mundo, né? Então, é o melhor. Sim, aí eu vou combinar com vocês, deixa eu olhar qual é a data que eu vou disponibilizar. Sim, a gente está usando o Classroom, já mandei, acho que vocês já viram. Eu já mandei para vocês o convite, né? Tanto os veteranos quanto os novatos, para fazer parte da turma do Classroom. Aquilo ali, aquele Classroom é só para colocar material, colocar vídeo, colocar, enfim, alguma informação. Aí eu perguntei se precisava usar o Moodle, eles disseram que não precisava usar o Moodle. Eu digo, não, então a gente continua usando o Classroom, abrir outra turma, né? Porque nem todo mundo renovou, e tem os novatos e tal, então a gente abriu uma nova turma do Google Classroom.
Então aí eu vou combinar com vocês se ainda pode ser essa semana, enfim, se pode ser essa semana ou se vocês preferem semana que vem para escolherem as equipes, né? Lembrando que a nossa Moon primeira vai ser sobre o Conselho de Direitos Humanos da ONU, que também a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar no próximo encontro sobre ONU e sobre o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Já que eu falo tanto de Moon, e talvez vocês não estejam acostumados, Moon é a sigla utilizada para designar Model of United Nations, modelo das Nações Unidas, literalmente, mas a tradução mais correta é simulação de organizações internacionais, que é o título do nosso projeto. Esse tipo de evento é feito no mundo inteiro desde a década de 1950, tá? E tem de todos os níveis. Tem essas locais, como a nossa, que é a pequena, né? Até MUNs que são feitas dentro da própria ONU, com milhares de pessoas. Claro, agora nesse período de pandemia está tendo algumas online, como aquela que a gente falou do Canadá, de Montreal, é online, né? As da ONU, eu não sei se vão ser online também, não está aberta inscrições. Geralmente as da ONU abrem inscrições agora no segundo semestre para fazer no começo do ano. As que ocorrem dentro da ONU, né? Então, nessas simulações, os alunos, os estudantes, seja do ensino médio ou universitários, eles se portam como diplomatas dos países. E lá eles vão defender as posições como se fossem diplomatas daqueles países. Claro, isso aí demanda um trabalho de você fazer a pesquisa sobre a posição daquele país. Hoje em dia isso é muito facilitado, porque, pelo menos em relação à maioria dos países, você pode facilmente consultar o site da embaixada, no consulado, do próprio Ministério das Relações Exteriores de cada país e ver o posicionamento. Porque na MUN, você, por exemplo, se você está representando o Brasil, você vai ter que defender as políticas que o governo brasileiro defende hoje, mesmo que você seja contra. Teve um caso muito engraçado na época do impeachment de Dilma, né? 4 anos atrás, que a gente fez um AMUN sobre a questão do impeachment de Dilma. E a equipe que era a do Brasil, o pessoal era contra o impeachment. Já a do Uruguai, o pessoal era a favor do impeachment, entendeu? Então, o pessoal que estava defendendo o Brasil, na época, que era o governo Temer, eles eram contra o impeachment. Já o pessoal do Uruguai e da Venezuela, que estavam contra o impeachment, tinha gente a favor do impeachment. E isso era bem interessante, porque na diplomacia, muitas vezes você tem que defender uma posição que o seu país defenda e você não necessariamente concorda com aquilo de forma pessoal. Inclusive, quando vem turma de consulado, da palestra aqui na SES, e a gente tem um bom contato com o pessoal do consulado americano e agora também do britânico, né? Inclusive, a gente fez um debate semestre passado, quem estava no projeto lembra, eles ressaltam isso, né? Que enquanto diplomatas, eles são obrigados a defender as posições do país, mesmo que não necessariamente eles concordem, né? Então, isso aí também é um exercício. E nesse sentido, percebam que as mãos funcionam como laboratório para despertar vocações para quem quer trabalhar com organizações internacionais, né, quem quer conhecer mais sobre organizações internacionais. E um detalhe, nessas MUNs que tem no mundo inteiro, de todos os níveis, nacional, local, regional, podem passear, oh, meu Deus, também passeio, né? Podem participar pessoas de qualquer curso, inclusive da área de saúde. Tem gente de medicina que faz MUN. Não é comum, mas tem. Claro, a maioria realmente é relações internacionais, direito, ciência política, história, que são cursos mais afins, né? Mas pode ocorrer isso. E aí, pessoal, o que é que vocês acham melhor? Eu colocar essa listagem para inscrição essa semana ainda ou semana que vem? Para vocês se organizarem. Essa. A maioria aqui está colocando essa. Alguém pensa diferente? Essa semana.
Perfeito. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o nome dos países, que inclusive a gente escolheu semana passada, né, o nome dos países, e aí vocês colocam o nome do país que vocês escolheram e o nome dos alunos que vão fazer parte da equipe, podendo, como eu disse, a equipe ter de 1 a 3, 4 não, 4 se dividam em duas. Se tiver 4 pessoas, é interessante vocês, por exemplo, trabalharem com 2 países que sejam aliados, que tenham tradição de aliados, porque aí faz a dobradinha, né? Isso funciona. Porque também na MON, pronto, na nossa MON a gente dá certificados de distinção. Então a gente dá para a equipe que tem o melhor PP Position, que depois a gente vai explicar o que é PP Position e como vocês fazem PP Position. PP Position, resumindo, é um artigo de uma folha. A maioria das mãos colocam uma folha, inclusive aquela do Canadá que a gente está divulgando. Eles colocam uma folha ali, fonte 12, enfim, que é o resumo da posição do país sobre aquele assunto. No caso dessa mão aqui, vai ser sobre direitos humanos, o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Pode ser qualquer assunto discutido dentro do Conselho de Direitos Humanos da ONU, tá certo? Qualquer assunto que seja abordado, pode ser qualquer um. Aí vocês vão ter que pesquisar também no site do Conselho de Direitos Humanos da ONU para ver quais são os assuntos que são discutidos. Inclusive, em relação ao Brasil, o Brasil agora está fazendo parte daqueles países que vão passar pelo sistema de revisão periódica universal. O que é revisão periódica universal? A gente vai falar isso melhor no próximo encontro. Revisão periódica universal, pessoal, é uma avaliação periódica que o Conselho de Direitos Humanos da ONU faz para acompanhar como estão as violações aos direitos humanos naquele país, certo? O Brasil, a última vez, são 3 em 3 anos. O Brasil passou em 2017, várias recomendações foram feitas, a maioria não cumpridas, né? Então teve questões ali em relação a direitos dos povos indígenas, teve questão em relação a que mais? Situação carcerária, enfim, uma porção de assuntos, né, que foi objeto de recomendação, que inclusive vocês podem acessar até em português, esse documento está disponível em relação ao relatório de revisão periódica universal, vocês podem colocar no Google e pesquisar em relação ao Brasil. Porém, percebo que isso é feito em relação a todos os países do mundo. Você coloca quais são as principais violações aos direitos humanos que ocorrem naquele país, né? E as sugestões que são dadas de como o país deveria proceder, enfim, é só recomendações, tá? Não tem caráter mandatório, não, aliás, tem caráter meramente declaratório, ou seja, são recomendações. O país cumpre se quiser, mas se não cumprir necessariamente não vai sofrer uma sanção. Entenderam? Então é basicamente isso. Mas aí essa parte eu vou deixar para explicar melhor semana que vem. Pronto. Então eu vou combinar o seguinte: eu vou colocar a partir de amanhã. Deixa eu olhar uma hora boa para vocês se inscreverem. 14 horas. Acho que 14 horas é uma hora boa, né, para escrever. Que às vezes eu coloco meia-noite ou meia-noite. Meia-noite. 14, né? 14 é melhor, hora civilizada. Pronto, 14. 14, gente. É porque eu programo, eu falo isso porque vocês sabem que a gente pode programar, né? Aí o camarada programa, aí deixa lá. Então a pessoa fica, eita. Sim, porque quem se inscrever primeiro é o dono da equipe. Exaú fica disponível até o evento. Vocês podem modificar, é parecido com o que eu faço em relação a seminários, né? Vocês podem modificar as equipes até 24 horas antes da apresentação. Aliás, um pouquinho antes, até 24 horas antes do dia de entrega do paper, porque antes da apresentação tem que encaminhar os papers. Cada equipe tem que fazer um paper position
um documento de uma página falando sobre a posição daquele Estado naquele assunto. Se o Estado tem uma posição muito grande em relação, por exemplo, direitos humanos, enfim, você pode escolher um ponto de destaque ou alguns pontos de destaque. E, claro, pode trazer para o debate, porque durante a simulação tem um debate, né? Então, você pode trazer pelo debate. Diz, não, professor, às vezes ocorre. Ah, uma página é pouco, eu achei mais coisa. Eu digo, faça o seguinte, você coloca os pontos principais em uma página, fonte Times, tamanho 12, etc. E o resto você pode trazer de tema para o debate, porque tem o debate, né? Não é só a questão de fazer o paper, não. Pronto, pessoal. Agora eu vou falar com vocês sobre falar com vocês sobre organizações internacionais, né? Então vamos falar sobre organizações internacionais. Deixa eu olhar aqui. Pontos. Não. Deixa eu olhar. Achei. Pronto. Beatriz, mandar o link, né? O link eu vou disponibilizar no Classroom. O tema é o seguinte: o tema é um só, é o Conselho de Direitos Humanos da ONU, qualquer assunto discutido. As equipes são aquelas que a gente colocou, aqueles países que a gente colocou semestre passado. Vocês podem escolher qualquer país. A secretaria, ela fica disponível, porém só para veteranos, tá? Os novatos não podem fazer parte da secretaria, não. É só para quem sabe, de preferência quem já participou de IMUN fora da SES, né? Quem já foi para competições fora. Então, pessoal, agora eu vou falar com vocês sobre organizações internacionais. Semana que vem a gente fala sobre ONU e sobre o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Então, vamos lá. Bom, pessoal, aqui é um assunto de uma disciplina que eu tinha, né, que é o ponto 9, Teoria Geral das Organizações Internacionais. Essas organizações internacionais intergovernamentais são um fenômeno da modernidade, tendo surgido a partir do século XIX, ou seja, 1800 e bolinha, que nem diz minha irmã. Organizações internacionais estão dentro daquele contexto de valores modernos, lembrando que a gente já não vive mais na modernidade, né? A gente vive na pós-modernidade. Essas organizações internacionais, elas começaram a surgir a partir do final do século XIX, depois de 1850, e teve o seu ápice logo aí, após a Segunda Guerra Mundial, onde um grande número de organizações internacionais
realmente surgiu. Então, organizações internacionais surgiram da impossibilidade dos estados de alcançar certos objetivos comuns, sozinhos, né? Então, por que existe organização internacional? Pelo próprio dilema da escolha racional, que eu acho que principalmente o pessoal de RI, ciência política a gente não está tendo ninguém não esse semestre, né? Mas o pessoal de RI já vai falar que é a teoria da escolha racional. Ou seja, o ser humano tende a trabalhar sozinho e trabalha em conjunto quando é mais vantajoso, né? Então, essas organizações internacionais, elas surgiram pelo fato de que elas trabalham em conjunto melhor do que os estados sozinhos. Por exemplo, pronto, vamos citar uma organização internacional que surgiu no século XIX, logo no comecinho, a União Postal Universal, também chamada de UPU. Essa entidade, pessoal, ela estabelece convênios para distribuição de postagem no mundo inteiro. Já imaginaram como seria complicado, por exemplo, se para mandar correspondência, se para mandar objetos de um país para o outro, todos os estados soberanos precisassem se conveniar com todos os estados soberanos? Tudo bem, quando você tem um caso do Brasil, que tem um bom corpo diplomático, bem profissional e grande, é uma coisa, mas peguem, por exemplo, um país pobre, peguem um país que não tem condições. Então, o fato de você ter uma entidade que, a partir do momento que você se filia a ela, você está conveniado a todos os estados e pode distribuir correspondência, isso já facilita e muito a vida da comunidade internacional. Inclusive aquele número do objeto. Vocês já notaram que quase todo objeto termina com BR, termina com BR porque foi postado no Brasil. Se vocês já encomendaram alguma coisa do exterior, reparem que não termina com BR, quer dizer, que vem pelos Correios, né? Estou falando daqueles que vêm da China, por empresa particular, não. Estou falando em relação a Correios. Aí a sigla no final é de acordo com o país de postagem. Inclusive, aquele número de objeto ele é padronizado internacionalmente. Eu já mandei correspondência, já comprei encomendas no exterior e notei isso, e isso é padronizado, esses números de objeto de postagem, pela União Postal Universal, que tem sede na Suíça e existe há mais de 140 anos. O desenvolvimento das organizações internacionais, ele se deu a partir da Segunda Guerra Mundial, quando os estados passaram a se unir para defender interesses comuns. Claro, como eu falei aqui, tem organizações que já surgiram no século XIX, Cruz Vermelha, União Postal Universal, etc. Porém, o maior desenvolvimento das organizações e a criação aí do sistema multilateral formado por organizações internacionais, realmente surgiu não, se desenvolveu melhor depois da Segunda Guerra Mundial. Boa parte das organizações internacionais que existem hoje surgiram exatamente no período após a Segunda Guerra Mundial, no finalzinho, como a ONU, o FMI, que surgiu já no finalzinho da guerra, a Unesco, enfim, a FAO, a própria OEA, Organização dos Estados Americanos, a União Europeia, né, que surgiu na década de 50, chamado na época de Comunidade Econômica Europeia ou Mercado Comum Europeu, e assim sucessivamente. As organizações podem ter finalidades das mais diversas. Podem ter finalidade política, econômica, cultural. Da ONU, que tem o objetivo de promover a paz mundial e a cooperação entre os povos, até a União Postal Universal, que o objetivo é simplesmente facilitar a distribuição de correspondência e conveniar os países em termos de distribuição de correspondência. Então, você tem organizações políticas como a ONU, tem organizações econômicas, né, como a OCDE, tem organizações culturais, como a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a própria Unesco é uma organização cultural também, etc. Tem organizações que regulamentam, por exemplo, a aviação civil internacional, aquelas normas de trânsito aéreo, é a OACI quem padroniza.
Enfim, gente, tem organização para quase todos os tipos de finalidade que vocês imaginarem, tá? Qual é o conceito de organizações internacionais? Olha, tem um conceito simplificado e tem esse conceito completo que eu vou ler agora para vocês. O conceito completo é o seguinte: associação voluntária de Estados, criada por um tratado constitutivo, com finalidade pré-determinada, regida pelo direito internacional e dotada de personalidade jurídica distinta de seus membros, que no caso são Estados-membros, autonomia e especificidade. Esse é o conceito completo. Primeiro, percebam, organização é internacional, associação voluntária de Estados, não pessoas, não empresas. Se tiver pessoas ou empresas, pode ser ONG, pode ser uma empresa multinacional ou transnacional, como preferirem, mas não é organização internacional. Então, é associação voluntária de Estados. Se eu estou dizendo que ela é voluntária, nenhum Estado é obrigado a entrar nela e muito menos a permanecer. Né? Vocês todos lembram do caso do Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. O Reino Unido entrou na União Europeia em 73, acho. Foi no começo dos anos 70. E saiu agora, né, ano passado, Europeia. Então, nenhum Estado é obrigado tanto a entrar quanto a permanecer na organização. Ele pode sair quando ele quiser. Porém, pode, e também, obviamente, esse foi o caso da União Europeia, se vocês estão acompanhando, do Reino Unido, ele pode ter que haver a pagar alguma indenização pelos benefícios que ele recebeu, tem prazo para isso, né? Que não pode sair de uma vez. O Reino Unido, no caso, foram 2 anos, né? E ainda a dívida que eu saiba, o Reino Unido ainda não pagou, ainda estão negociando para ver, mas vai ter que pagar. Estavam estimando até em 40 bilhões de euros. Pronto. Então é isso. A Associação Voluntária de Estados, criada por um tratado constitutivo. Pronto. A melhor forma de você distinguir, por exemplo, uma organização internacional de uma ONG é quando é criada por um tratado. Sempre que houver um tratado, é organização internacional. E aí ela vai ter uma finalidade pré-determinada, vai ser regido pelo direito internacional. Poucas organizações internacionais têm o seu próprio sistema jurídico, é o caso da União Europeia, que é o chamado direito comunitário, né? Ela tem um direito próprio e ela tem uma personalidade jurídica que é diferente e é autônoma em relação aos estados que as criaram. Esses estados sustentam a organização internacional, pagam as despesas, etc. O conceito simplificado de organização, pessoal, que aí eu posso deixar para vocês colocarem assim na cabeça, é o seguinte: a organização internacional é uma associação formada por estados soberanos, com finalidade ou política, resumindo, ou técnica. Porque, via de regra, as organizações ou são políticas, como, por exemplo, a ONU da Vida, a OEA, ou são organizações técnicas, né? Que trabalham nas diversas áreas, como, por exemplo, a União Postal Universal é técnica, trabalha com correspondência, né? O Mercosul, que é a organização econômica, já a União Europeia hoje é mais do que econômica, né? Ela tem um direcionamento claro do ponto de vista político. Aí ela se tornou uma organização política. Sim, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, perguntem no áudio. No áudio, cadê? Deixa eu olhar se alguém tem. Vou disponibilizar, Exaú. Vou disponibilizar, claro, os slides, viu? Se tiverem alguma pergunta quando eu estou apresentando, eu vim olhar no chat se tinha alguma pergunta, né? Aí, por favor, vou sim, vou disponibilizar todo esse material, encontros, para quem não puder estar assistindo com a gente, eu vou colocar lá no Classroom. Tá? Eu já mandei o convite para todos vocês em relação ao Google Classroom do projeto, que o projeto não é obrigado a usar o Moodle, né? Aliás, não é obrigado a usar o Moodle, não, não vai usar o Moodle por enquanto. Sim, mas voltando aqui, né? Organizações internacionais possuem personalidade jurídica, assim como os estados, mas não possuem soberania, são sujeitos de direitos secundários ou derivados, conforme Mausoley. A organização internacional, pessoal,
ela não tem soberania. Soberania é atributo exclusivo dos estados. E mesmo assim, hoje a soberania é relativizada. A soberania absoluta era da época do modelo de estado westfaliano, que talvez o pessoal de direito não conheça essa expressão, apesar que eu falo, né, alguma coisa sobre isso nas aulas de direito internacional público, mas o modelo de Estado westfaliano foi aquele que ocorreu após a Guerra dos 30 Anos, com a Paz de Westfália, no qual a soberania era absoluta. Hoje em dia, a soberania não é mais absoluta, a soberania é relativa. Por quê? Porque todos os estados têm obrigações no âmbito internacional, inclusive junto aos outros estados e às organizações internacionais. Elas são sujeitos de direito secundário derivados porque elas derivam a sua personalidade jurídica dos estados que as criaram, tá? Do mesmo jeito que uma associação no âmbito interno. Uma associação, por exemplo, um DA da vida, ele decorre da associação dos alunos, entenderam? Então, a organização internacional ela decorre da associação dos estados, mas só pode estado soberano, viu? No caso de organização internacional, tem que ser estado soberano. Se for pessoa, como eu disse, se for pessoa é natural, ser humano, se for empresa, aí é ONG. Pronto, entrando já nesse assunto. Organizações não governamentais, ONGs, são diferentes das organizações internacionais, ORGs. As ONGs, pessoal, muita gente confunde, mas não confundam ONG, já diz o nome, é não governamental. A Organização Internacional, ORGs ou OIs, dependendo dos autores, né, que vocês estudarem, esse tipo de entidade ela é formada por estados soberanos, enquanto que ONG não. ONG não tem personalidade jurídica internacional, né? ONG é regida pelas normas internas do Estado. Inclusive, é muito comum os alunos perguntarem, professor, a FIFA, é verdade que a FIFA tem mais estados soberanos que a ONU? Eu digo não, porque a FIFA é uma ONG e a FIFA não tem estados soberanos. A FIFA tem federações de futebol. A CPF, por exemplo, que representa a FIFA, o Brasil na FIFA, não é órgão do Estado brasileiro, tá? É uma Confederação Brasileira de Futebol, é uma entidade privada. Pronto. Se vocês quiserem ver o estatuto da FIFA, eu coloco aqui no chat. Se vocês souberem, se vocês souberem um pouquinho de inglês, vocês vão conseguir ler. Deixa eu olhar aqui. Pronto, eu vou colocar aqui e peço a vocês que os que falem inglês deem uma olhadinha aqui. Isso eu tirei agora do Estatuto da FIFA. Alguém quer me ajudar na tradução? Aqui é a fonte. É simples a tradução. Ninguém hoje vai me ajudar aqui na tradução. A Federação Internacional de Futebol, aliás, a FIFA, a Associação Federação, não sei porque tem as duas coisas, Internacional de Futebol, é uma associação registrada no Registro Comercial do Cantão de Zurique, de acordo com o artigo 66 do Código Civil, do artigo 66 e seguintes do Código Civil Suíço. Reparem que esse é o artigo, deixa eu olhar aqui, primeiro do Estatuto da FIFA. Então, a FIFA é uma ONG, gente. E a FIFA ela é formada por federações de futebol, dos federações de futebol. Ela não é formada por estados soberanos, tá? Então, FIFA é ONG. Outro exemplo de ONG mais conhecidas, a Anistia Internacional, Greenpeace, né, que trabalha com a área de meio ambiente, etc. Sim, Comitê Olímpico Internacional também é ONG, tá? Não é organização internacional, não. Fica aí para quem quer dar uma olhada lá.
As ONGs, ainda que atuem internacionalmente, não possuem personalidade jurídica internacional, regendo-se pelo direito interno, embora algumas organizações internacionais as admitam como membro observador, mas nesse caso sem direito a voto, né? Existem várias ONGs que atuam internacionalmente, a própria FIFA, o Greenpeace, né, na área de meio ambiente, mas elas são regidas pelo direito interno. Reparem que na FIFA, o artigo primeiro fala, acho que é regido pelo Código Civil Suíço, foi isso que eu li agora, não foi? Vocês podem conferir aí no chat. O poder de celebrar tratados das organizações está disciplinado pelas convenções de Viena sobre direitos tratados entre Estados e organizações internacionais ou entre organizações internacionais de 1986. Essa convenção estabelece o seguinte: o poder de celebrar tratados de uma organização internacional é definido pelo seu próprio estatuto, ou seja, pelos estados que fazem parte daquela organização. Nenhuma organização internacional que eu conheço não deixa de ter o poder de celebrar tratados, porém esse poder é limitado pelo próprio estatuto da organização internacional. Característica das organizações internacionais. São interestatais, criadas por estados, essa é uma das principais características. Então, a organização internacional ela é formada por estados soberanos. São criadas por tratados multilaterais que as constituem e estabelecem suas regras e competências. Então, toda organização internacional é criada sempre através de um tratado. Esse tratado é o estatuto ou a constituição da organização internacional. A denominação pode ser variada, pode ser estatuto, pode ser carta, como acontece com a ONU e com a OEA, enfim. Decorrem da Associação Livre de Estados, porque, como a gente está falando aqui, pessoal, nenhum Estado, nenhum Estado é obrigado a entrar numa organização internacional e muito menos a permanecer nela. E os Estados podem sair ou ingressar nas organizações internacionais. Possuem capacidade jurídica, capacidade civil e personalidade jurídica própria, perdão, então elas têm força jurídica, né? Elas são entidades juridicamente válidas. Elas têm órgãos permanentes, distintos e independentes de seus membros. Geralmente todas elas têm uma secretaria, uma assembleia geral. Enfim, cada uma define de acordo com o seu interesse e a sua necessidade essas estruturas, tá? Seus órgãos possuem vontade e interesses próprios, e inclusive distintos dos Estados-membros e que às vezes até colidem com os Estados-membros, né? Se um Estado-membro ele não cumpre as determinações da Organização Internacional, ele pode sofrer sanções. O nível dessas sanções é determinado pelo estatuto pelo Tratado Constitutivo e o Estatuto da Organização Internacional. Algumas organizações internacionais têm menos poder, como por exemplo a OMS da vida. Inclusive eu estou fazendo um artigo sobre isso agora, porque para mandar tem até o dia 14 para terminar. Já passei da metade, graças a Deus, mas tem que correr. A OMS, gente, ela tem poucos mecanismos para obrigar os estados a adotarem suas medidas ou para punir os estados que não adotem. Por outro lado, a União Europeia tem muitos. A ONU tem muitos também, mas não usa. Entenderam? A União Europeia tem muitos e usa. E seus órgãos e delegados possuem privilégios e imunidades necessários para o exercício de suas funções. Nesse caso, gente, os representantes da organização internacional, geralmente eles têm imunidades diplomáticas ou consulares para desempenhar o seu trabalho. Então, é nesse sentido, né? Eles recebem essas credenciais, né, que autorizam ele a praticar atos em nome da instituição que eles representam. E percebam uma coisa, existe uma natureza dúplice dos tratados constitutivos das organizações, né? Eles são acordos multilaterais e também a sua constituição interna. Então, ao mesmo tempo,
São acordos multilaterais celebrados por vários estados. A Carta da ONU, por exemplo, tem 195 estados que aderiram. E, ao mesmo tempo, funciona como uma Constituição, porque ali estabelece as obrigações, o objetivo, os órgãos, como é o financiamento da organização internacional. Então, o Tratado Constitutivo de uma Organização Internacional geralmente é chamado de Carta, Estatuto ou Constituição, sendo a sua lei orgânica, né? Não está sujeito a reservas e possui primazia sobre tratados internacionais em geral, ou seja, eles prevalecem sobre os tratados internacionais em geral. Agora, o nome varia, geralmente são um desses três. Por exemplo, a OMS é a Constituição, o Tribunal Penal Internacional é Estatuto, a ONU e a OEA têm Carta. Claro, as organizações internacionais também podem possuir um regimento interno criado por seus órgãos. Esse regimento interno, geralmente ele existe naquelas organizações que são maiores, mais complexas, que têm um procedimento complicado de votação. Um claro exemplo disso é a própria ONU, né, que tem um regimento interno que delimita os seus trabalhos de votação. A estrutura interna das organizações internacionais também varia muito, né, de acordo com seus objetivos, de acordo com seu tamanho. Porém, quase todas, né, quase todas têm uma Assembleia Geral e uma secretaria. Quase todas. Então, elas têm uma Assembleia Geral, a Assembleia Geral é a reunião dos estados, e uma secretaria, que é o seu órgão executivo. O poder de voto, gente, varia muito de acordo com a organização internacional, tá? Classificação das organizações internacionais. Essa classificação, ela pode ser de acordo com o alcance, os fins que a gente vai falar agora, né? Quanto aos fins, ou seja, as finalidades, a gente tem as organizações gerais, que são aquelas que têm o objetivo mais amplo possível, por exemplo, a ONU e a OEA. O objetivo da ONU é promover a paz mundial e a cooperação entre os povos. Bem geral, né? Aquela história que acho que vocês já viram dos filmes, do sonho da Miss, de dizer que o meu sonho é a paz mundial, aquilo tem muito a ver com o trabalho da ONU no começo dos anos 50, quando o concurso de Miss estava na moda. Então a ONU divulgava nesses eventos de concurso de Miss, que hoje estão saindo de moda, né? Como era, qual era o objetivo da ONU, e por favor, faça um apelo à paz mundial. Claro, dentro daquele contexto era compreensível, né? Hoje em dia até um pouquinho muito de chacota. Mas entenderam? Então, organizações gerais são aquelas que têm o objetivo mais amplo possível. A ONU, cooperação, promover a paz mundial e a cooperação entre os povos. A OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, a mesma coisa, porém no continente americano. Já aquelas específicas são organizações que trabalham com uma finalidade bem delimitada. O FMI, Fundo Monetário Internacional, por exemplo, trabalha com políticas macroeconômicas e empresta recursos para aqueles estados que estão com dificuldades, mas também somente em relação a políticas macroeconômicas. Por exemplo, o estado ele está com suas reservas cambiais lá embaixo. O FMI ele não empresta dinheiro para fazer estrada, para fazer construções, né? Não, ele só empresta, por exemplo, para políticas macroeconômicas. Aquele estado, como foi o caso da Argentina há pouco tempo, estava com as suas reservas cambiais lá embaixo. O Brasil mesmo já tomou empréstimo do FMI várias vezes, né? Então, o FMI ele faz uma missão, nessa missão ele determina algumas medidas e empresta dinheiro para esse fim. Quem empresta dinheiro para construir coisas, aí é o BID, que também é específico, ou o Banco Mundial, que, aliás, é irmão do FMI, né? Como eles dizem. Só que os objetivos são diferentes. A Unesco, que trabalha com educação, ciência e cultura, inclusive quem dá o patrimônio da humanidade é a Unesco, né?
seja o patrimônio natural, o patrimônio histórico, tem dois. Pernambuco, inclusive, Fernando de Noronha, gente, é patrimônio natural da humanidade, e o Centro Histórico de Olinda e Recife é o patrimônio histórico, né, da humanidade. Tem dois patrimônios da humanidade concedidos pela Unesco em Pernambuco. O UPU, a União Postal Universal, que a gente já falou. Outro exemplo também é específico, a OMS, a Organização Mundial de Saúde. É específico, trabalha com saúde. Alcance. Em relação ao alcance, a gente tem organizações universais. Universais, também chamadas de globais, admitem estados soberanos do mundo inteiro. Então, exemplo, a ONU, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, a Unesco também. E as regionais? Organizações regionais só aceitam países ou de um continente ou de uma região, como o Mercosul, só os estados aqui da América do Sul, né? O NAFTA, que é da América do Norte, a União Europeia, que é a UE, só aceita estados da Europa. Em relação à atuação, a gente tem organizações com finalidade política, como a ONU, a OEA, a OTAN, viu, que é política militar, mas é político também. Então, são organizações políticas. E a gente tem as organizações com finalidade técnica específica, como a OMS, o FMI, a Unesco, a OMS trabalhando com saúde, né, o FMI com políticas macroeconômicas e a Unesco, educação, ciência e cultura. Independência normativa. Essa independência normativa é em relação ao direito interno. Existem as organizações dependentes, né, que além do direito internacional obedecem normas internas, como a União Postal Universal e a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha tem autores que dizem que é a ONG, porém, na verdade, a Cruz Vermelha ela mistura características de ONGs com características de organizações internacionais. Como ONG, pessoal, a Cruz Vermelha ela é dirigida por particulares, mas como organização internacional, ela é formada por um tratado, tá? A Convenção de Genebra de 1864. A Cruz Vermelha, apesar do nome, não tem finalidade religiosa, tá? Inclusive nos países muçulmanos chama Crescente Vermelho. E é uma entidade que existe há mais de 150 anos. Independentes. Organizações independentes são aquelas que não mantêm vinculação com o direito interno. Exemplo, a ONU, a OEA, só são regidas pelo direito internacional. Reparem que a União Europeia tem um direito próprio, né, que é o direito comunitário. Essa aí é mais do que independente, que ela não é só regida pelo direito internacional. Participação de estados. Não existe organização fechada, tá? Existe, assim, a hipótese de haver fechada, mas das que a gente conhece, não tem. Então, existem as organizações que são abertas ilimitadamente, que são aquelas que aceitam países do mundo inteiro, que não têm maiores requisitos, como a ONU, a Unesco, né? Então, essas são chamadas de abertas ilimitadamente. Na ONU, o Estado tem que se declarar amante da paz, literalmente, em inglês é peace lover, tem que ser indicado por um membro do Conselho de Segurança da ONU e ser aprovado por 2/3 da Assembleia Geral. A maioria dos Estados soberanos entram na ONU. Quase todos são membros da ONU, né? Não todos, 100%, mas quase todos. Abertas limitadamente são aquelas que estabelecem requisitos mais específicos para a admissão de novos membros, como, por exemplo, a União Europeia tem que ser, não só estar na Europa, né? Tem a porção de requisitos políticos, econômicos, jurídicos para entrar na União Europeia. A OEA só aceita estados do continente americano e nem mesmo assim todo o estado. A maioria faz parte, né? Mas a OEA ela tem uma listagem de territórios que poderão ser futuros membros da entidade.
A OPEP, países exportadores de petróleo, só aceita países que exportam petróleo, né? O Brasil não faz parte. O Brasil exporta petróleo e importa gasolina. Acho que vocês sabem disso. Porque a gente não tem capacidade de refino 100% do nosso petróleo, né? Então a gente exporta gasolina e importa petróleo. Meu jeito, exporta cacau e importa chocolate. Fundamento histórico da personalidade jurídica das organizações, né? O parecer da Corte de Haia em 1949 sobre o caso Bernardotti. Nessa situação foi o seguinte: em 1949, a ONU ingressou com um processo na Corte Internacional de Justiça perguntando se ela possuía personalidade jurídica internacional para responsabilizar o Estado de Israel pela morte do conde Folke Bernadotte, que era funcionário da ONU e morreu durante o processo de criação de Israel, devido a um atentado organizado por guerrilheiros judeus. Nessa decisão do caso, a Corte Internacional de Justiça decidiu o seguinte: a ONU e as outras organizações internacionais têm sim personalidade jurídica internacional e têm sim capacidade para demandar os estados e pedir, nesse caso, indenização pela morte do seu funcionário. E a partir daí é pacífico na doutrina e na jurisprudência internacional que as organizações têm, de fato, personalidade jurídica internacional. Então, foi por conta desse caso Bernadotte, né, que, como eu disse, era um conde sueco, acho que primo do rei da Suécia, que morreu durante o processo de independência de Israel, morto por guerrilheiros judeus. Aliás, lá na ONU, que eu já tive a oportunidade de fazer a visita, as duas personalidades mais homenageadas são o conde Bernadotte e o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, que tem um filme na Netflix que eu recomendo para todos vocês. Sérgio. A personalidade jurídica internacional raramente vem expressa em seus instrumentos constitutivos, porém hoje em dia é pacífico. Só as organizações mais novas ou que passaram por reforma há pouco tempo, como a União Europeia, é que deixa explícito que são sujeitos de direito internacional. Decisões e deliberações das organizações internacionais, né, normalmente são tomadas por votações em assembleias gerais ou órgãos congêneres. Então, ou numa assembleia, ou órgão congênere no sentido de análogo, de parecido. As organizações internacionais, gente, elas podem ter vários sistemas decisórios. Dificilmente a organização internacional adota um só sistema decisório, tá? Depende do assunto que é votado. Por exemplo, unanimidade, quando todos têm que concordar. Geralmente, a unanimidade é exigido para admitir novos membros. Por exemplo, na União Europeia, só é admitido um Estado-membro se todos concordarem. A ONU não segue esse critério, não, são 2/3, é maioria qualificada. Dissidência. Dissidência é quando alguns estados da organização, em relação a alguns assuntos, não são obrigados a concordar. Pronto, isso aconteceu com a União Europeia em relação à questão da moeda. Por exemplo, o Reino Unido nunca aceitou a moeda europeia, o euro, né? Sempre usou a libra. Então, eles têm o direito de ser dissidente. E também eles não aceitavam a zona de livre circulação. Voto ponderado. Voto ponderado é, por exemplo, quando alguns Estados-membros da organização eles têm um direito de voto especial ou de veto. Por exemplo, o veto no Conselho de Segurança da ONU é uma espécie de voto ponderado. Outra coisa, no FMI, o voto, e no Banco Mundial também, é proporcional ao capital que o Estado tem investido. Então, quanto mais capital o Estado tem, maior é o seu poder de, é, de voto. Isso é uma espécie de voto ponderado. Na Assembleia Geral da ONU, não, viu? Um Estado, um voto.
Maioria simples ou qualificado. A maioria simples qualificada é 50% mais um dos votos, a maioria simples. Qualificada é aquela que exige um quórum, como 2/3 na Assembleia Geral da ONU para admitir novos membros ou reformar o estatuto, são 2/3. Organizações internacionais, gente, já a gente caminhando aqui para o final, né? Elas não possuem base territorial, por isso elas celebram acordos de sede, né, que são tratados com certos estados para estabelecer a sede da entidade. Nesse tratado, geralmente são estabelecidos privilégios, como em relação à questão de impostos, em relação à questão de privilégios diplomáticos, que vedam, por exemplo, fazer busca e apreensão na sede das organizações internacionais, que elas têm imunidade para esse tipo de situação, né? Existem duas classes de membros de organização internacional. Os membros originários, que são os fundadores, por exemplo, o Brasil é fundador da ONU, está entre os 50 estados que fundaram, lembrando que a ONU atualmente tem 195, né? E os admitidos, que foram aqueles que ingressaram depois. Por exemplo, muitos países da África, que eram colônias na época, que a ONU foi criada, né, que se tornaram independentes depois, aí são admitidos. Tem privilégio para originários? Depende da organização internacional. A maioria não tem privilégios para membros originários, fundadores, né, da organização. A maioria não tem. Geralmente, pessoal, essas organizações elas estabelecem limitações para a admissão de novos membros. Pode ser geográfica, só admitir estado de uma região, pode ser política, pode ser econômica, o CDE só admite economias de mercado altamente desenvolvidas, né? E até românticas, conforme o Oswald coloca. Por exemplo, na Carta da ONU, permite a admissão de estados amantes da paz. Então, o que é um estado amante da paz? Complicado, né? Então, será que todo mundo, todos os estados-membros da ONU, de fato, gostam da paz, né? Se for amante da paz, trai a coitada. E, claro, a admissão de novos membros deve estar especificada no Tratado Constitutivo da organização. Então, é o Tratado Constitutivo que estabelece os procedimentos para ser membro da organização internacional. É possível também, gente, a admissão de organização internacional em outra organização. Uma organização internacional ser membro de outra, como, por exemplo, a União Europeia é membro originário, fundador da OMC, a Organização Mundial do Comércio, que, coitadinha, anda muito desprestigiada. Não era o brasileiro, ele renunciou, era o diretor-geral da OMC, muito competente. Acabou renunciando. Inclusive foi trabalhar na Pepsi, acho que foi. Territórios, ONGs, Movimento de Libertação Nacional e estados dependentes, que façam parte de outros estados, podem ser admitidos como membro observador associado, mas não têm direito a voto, só tem direito de voz, tá? Então, territórios, ONGs, a ONU tem ONG observador, tem territórios, né, como a Palestina, mas não tem direito de voto, só de voz. Pode participar de assembleia, né, pode observar, mas não faz parte como votante. A aceitação do órgão competente torna o Estado membro da organização internacional. Aí o Estado ele vai ter que cumprir suas obrigações, né? Inclusive pagar a anuidade. Essa anuidade dificilmente é uma só para todos os países. O valor varia de acordo com o poder econômico de cada país. Cada Estado-membro da organização mantém perante ela uma representação ou missão permanente, cujos componentes possuem imunidades diplomáticas. Então, por exemplo, o Brasil tem embaixada junto à ONU, né? E que são embaixadores para todos os fins de direito. E tem aquelas imunidades que acho que vocês lembram, né? Ou aqueles que não estudaram, por exemplo, diplomatas não podem ser presos em flagrante delito, só respondem ao seu país de origem, né? É a porção de privilégios e imunidades para eles.
O descumprimento da obrigação por parte dos Estados-membros pode acarretar sanções de acordo com o Tratado Constitutivo da entidade. Se o Estado não cumpre o que a entidade determina, ela vai sancioná-lo e o alcance dessa sanção depende de cada estatuto. Como eu disse, tem organizações internacionais que têm pouco poder de sanção, como a OMS. Se o Estado descumpre o que a OMS recomenda, praticamente não vai acontecer nada. Já outros, como a União Europeia, têm um poder muito grande para sancionar. A União Europeia tem ferramentas para isso. Quais são as duas principais formas de punição aos estados faltosos? A suspensão de direitos, ou seja, por exemplo, se não pagou a anuidade, não volta, ou a exclusão da organização, expulsar o estado da organização, o que é raríssimo. E, para a gente encerrar aqui, a saída voluntária das organizações internacionais se dá por denúncia do Tratado Constitutivo da Organização Internacional. Porém, essa denúncia, gente, ela não aponta necessariamente uma coisa negativa, tá? Essa denúncia, ela é simplesmente a vontade do Estado se retirar. Pode ter que cumprir algum, algum tempo, pode ter que pagar a indenização, mas é possível sim. Que até o que está falando no coisa seguinte. Então tem que avisar, tem o tempo que o Estado tem que cumprir até sair totalmente e pode vir a pagar a indenização. Gente, algum de vocês tem alguma questão? Eu vou postar depois esses slides lá Sim, sim, Maria Gabriela. Vou postar os slides e a gravação dessa chamada. Para quem não pôde assistir hoje e para todos. Vou colocar os outros também que já foram gravados esse semestre. Aliás, vou ver se eu faço isso ainda hoje. E aí, para amanhã, eu já deixo para vocês organizarem as equipes, tá? Obrigado, Esaú, obrigado a todos e a todas. Então, pessoal, semana que vem a gente fala da ONU e do Conselho de Direitos Humanos da ONU e tal. Tá certo? Então, obrigado, boa tarde para todos.